Proposta que cria o orçamento impositivo no Paraná foi oficialmente protocolada na Assembleia Legislativa. O texto conta com o apoio de 40 parlamentares, muita gente, entre independentes, parlamentares da oposição e também, olha só, da base governista. A proposta de emenda à Constituição aumentaria o poder dos deputados e deputadas para efetivamente indicarem gastos públicos. Atualmente, eles fazem apenas sugestões de aplicações de verbas por meio das emendas. As proposições são analisadas pelo relator do Orçamento do Estado, mas nem todas são acatadas. Se a proposta avançar na Casa de Leis e for aprovada, o Palácio Iguaçu terá a obrigação de liberar o dinheiro conforme a definição dos deputados. Se a medida avançar na casa e for aprovada, o Executivo pode perder um importante instrumento para manter a base governista unida e também aquela barganha para dar apoio em projetos importantes. Além de Moacir Fadel, do PSD, que apresentou a PEC, outros 39 parlamentares apoiam o texto. São eles: Ana Júlia, do PT, cantora Mara Lima, do Republicanos, Cristina Silvestre, do PSDB, Flávia Francischini, do União Brasil, Luciana Rafaim, do PT, Mabel Canto, do PSDB, Márcia Russulac, do PSD, Marli Paulino, do Solidariedade, Alexandre Amaro, do Republicanos, também o deputado Alisson Wandecher, do Solidariedade, além de Anibele Neto, do MDB, Arilson Chiorato, do PT, o deputado Batatinha, do MDB, o Cobra Repórter, do PSD, delegado Jacovós, do PL, também apoiam essa medida de orçamento impositivo os deputados delegado Tito Barrichello, do União Brasil, Denian Couto, do Podemos, do Carmo, do União Brasil, o Douglas Fabrício, do Cidadania e o doutor Antenor, do PT. Além deles, Evandro Araújo, do PSD, Fábio Oliveira, do Podemos, Gilberto Ribeiro, do PL, Gilson de Souza, do PL, Goura, do PDT, Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, Marcel Miqueleto, do PL, Márcio Pacheco, do Republicanos, o Matheus Vermelho, do PP, e Ney Leprevot, do União Brasil, e Paulo Gomes, do PP, Professor Lemos, do PT, Renato Freitas, também do PT, Requião Filho, do mesmo partido, Ricardo Arruda, do PL, Samuel Dantas, do Solidariedade, Soldado Adriano José, do PP, Tercílio Turini, do PSD, e Thiago Birer, do União Brasil. Vários nomes, a gente trouxe todos aqui para vocês entenderem como que está essa formação e negociação dentro da Assembleia Legislativa. Vale lembrar que em outras duas legislaturas, os políticos tentaram aprovar também esse orçamento impositivo aqui no Paraná. Isso em 2018, uma proposta de emenda à Constituição do Estado foi apresentada na Assembleia. Naquela época, 42 parlamentares assinaram o texto, entre eles o então deputado Ratinho Júnior, que é atual governador, só que nessa época o texto não avançou. A segunda tentativa de aprovar a PEC aconteceu no ano seguinte, em 2019, mas, de novo, a iniciativa acabou fracassando e nem chegou a ser analisada pelo plenário da Assembleia. Vamos lá, você soube aqui em primeira mão, no Jornal Amanhã Paraná, essa informação, e chama a atenção o número de parlamentares que assinou essa proposta. Na primeira informação que eu trouxe aqui, eram 25, então veja como ampliou esse número, quase 40, de 54, 40, muita coisa, e inclusive deputados da base governista. Isso quer dizer o quê, Marco? Que a proposta está muito forte? Pero não muito. Por quê? Porque agora o governo vai começar a conversar com os deputados e entender o que está acontecendo, e a minha aposta é que esse projeto não vai muito longe. O que acontece é que muitos projetos são colocados, às vezes até votados, nos plenários das casas legislativas como forma de pressão ao executivo. Dá um exemplo, agora, por exemplo, matéria do Estado de São Paulo, manchete principal: Lula assume coordenação política e vai cobrar fidelidade de partidos após sofrer derrotas no Congresso. Então, muitas vezes, eles pegam um projeto, olha aqui, ó, se não cuidar direito da gente, a gente vai fazer isso aqui. Então, o próprio Lula disse que vai entrar agora de cabeça lá na coordenação política no Congresso, que está levando muito na cabeça lá, né? Perdeu o marco no saneamento, perdeu a pele da fake news, né? A oposição se organizou de forma robusta no Congresso, e olha que Lula disparou aí 10 bilhões, B de bola, 10 bilhões em emendas, e nem isso segurou o Congresso, né? Que, pelo jeito, começou a mostrar para que veio, principalmente a Câmara dos Deputados, tem uma base de oposição maior. Falando aqui do Paraná, o que vai acontecer é que o Palácio Iguaçu vai chamar agora, né, as bancadas, os partidos, os parlamentares individualmente, para conversar e entender o que está acontecendo. Por que é ruim para o Executivo essa proposta? Porque ela engessa o orçamento, mais do que já é engessado,
né? Você vai ter ali uma fatia considerável que já vem resolvida. Então o governador não vai poder decidir gastar lá em uma obra no interior do estado ou no litoral, porque o deputado da região já vai ter colocado, esse dinheiro vai para cá, para lá e para cá. Então o governo perde esse poder de ordenar, né, a despesa propriamente dito, de ter essa facilidade em aplicar recursos. E depois, porque perde também a barganha, né? O deputado ali já tem resolvido por ele mesmo, né, aquela dotação orçamentária. Então não precisa pedir para ninguém e não precisa entregar nada também. Então o toma lá da cá, que existe sim, não adianta colocar aqui peneira no sol, existe sim, vai continuar operando fortemente na Assembleia. Vamos ver o que vai acontecer, Pedroso. A minha avaliação, o meu palpite é que esse projeto não vai longe, mas vamos acompanhar. Eu também acredito que ele não vai longe, e ele não deve ir longe, por vários motivos. O primeiro é por realmente fortalecer a separação dos poderes. O executivo, ele é eleito e cobrado por aquilo que ele promete que vai executar. Quando ele começa a perder o controle sobre o orçamento público através das emendas impositivas, daqui a pouco você encontra outro instrumento para sangrar mais ainda o combalido orçamento público, você perde margem de manobra. E por que isso é ruim para você, ouvinte, que nos acompanha nesse momento? O primeiro motivo é que para você, às vezes, atender às emendas parlamentares, o governo acaba tendo que aumentar ainda mais a carga tributária. Eles vão dizer, olha, na verdade a gente vai ali pegar um pedacinho da receita que já existe, os parlamentares vão ordenar e não vai ter aumento de impostos. Nem sempre isso é uma verdade. Na maioria das vezes é uma grande mentira. Porque é o seguinte, você já tem os projetos, você já tem as coisas, você já tem os gastos. Para você dar conta de outros projetos, você precisa de mais dinheiro. O Estado, ele não gera riqueza. Então, para atender ali os deputados, você vai precisar cobrar mais impostos. Então, você vai perceber que a gasolina vai encarecer, outros impostos, outros produtos industrializados vão encarecer. Então, assim, nós vamos pagar para que, de fato, alguns parlamentares consigam ali atender melhor a sua base. E, normalmente, são investimentos muito pontuais, Mark. Quando você percebe que cresce o valor das emendas, as grandes obras estruturais do Estado, elas são esvaziadas. Porque você tem um valor para investimento, se eles vão ali picadinho, dividido entre 54 deputados, você não consegue, por exemplo, uma engorda da praia que aconteceu em Matinhos, um investimento como a ponte de Guaratuba, outros investimentos rodoviários, porque isso não é resolvido com um parlamentar só. E o governo tem menos orçamento para conseguir manobrar. Ou seja, o Estado, ele perde essa capacidade e nós acabamos pagando ainda mais caro. Então, provavelmente, espero que não avance e seria muito ruim. O Estado do Paraná ficaria mais caro, menos competitivo. Mas, de fato, esse é um sinal de que tem alguém que não está gostando, ou de uma movimentação política dentro do governo, ou do tratamento que os parlamentares têm recebido. Então, liga a luz amarela e liga também para a sociedade paranaense. A gente não quer pagar mais essa conta, Mari. 7h15. Repita. 7h15, pauta 2.